Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Ademir Nunes, pastor da IBF Lausanne, e esta é a série Veredas. Eu quero compartilhar apenas um versículo do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. O versículo 50, quando o Senhor diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. O tema da nossa meditação é como reagir à traição. Como reagir à traição. O doutor Augusto Cury, comentando sobre este episódio, ele diz que diante do medo e da raiva, é de se esperar ao menos duas reações daquele que foi traído. A primeira é agredir o traidor. A pessoa fica com tanta raiva que deseja agredir o traidor. E a segunda é agredir-se a si mesmo. Então é de se esperar essas duas reações. Bom, há de se considerar que a reação em agredir o traidor seja pressupostamente justa, pois naquele momento em que você foi traído, aflorar-se-á aquele senso de justiça. Então, é uma reação que acontece mais vezes. Você foi traído e você fica com tanta raiva que o teu desejo é agredir o traidor, porque o senso de justiça está falando mais alto. A outra reação inesperada, mais comum também, é a reação de autopunição. Ou seja, quando o traído procura na sua existência alguma coisa que justificasse a traição. Eu quero dizer que muitas vezes aquele sentimento de culpa, você acaba tentando procurar na sua vida algum momento que você tenha feito algo que levou o traidor a te trair. Isso acontece muito em pessoas que foram abusadas. Eu conversava com uma mulher, já agora idosa, e ela andava um pouco encurvada, e ela disse que isso tinha sido motivado por ela ter sido molestada. E por algum tempo ela carregava um sentimento de culpa, como se ela tivesse dado algum motivo, alguma ocasião para que aquela pessoa que a molestara tivesse sido induzido àquela prática. Então, muitas vezes esse tipo de sentimento aparece. E nesse caso, quando nós estamos falando de traição, esses dois sentimentos aparecerão. O primeiro é procurar agredir o traidor, como um senso de justiça. E o segundo é agredir-se a si mesmo, entendendo que você que foi traído ainda deu algum motivo para que se chegasse a essa traição. O que Jesus diz quando Judas vai ao seu encontro?
O texto de Lucas 22:48, quando eles se aproximam ali do jardim, aonde Jesus está com os demais discípulos, Jesus diz então para Judas: com um beijo você traz o Filho do Homem? Com um beijo você traz o Filho do Homem? A traição, geralmente ela ocorre por alguém que é muito perto, alguém que está próximo de nós, que tem um relacionamento, vamos dizer assim, estreito conosco. Porque se alguém que está fora do nosso convívio faz alguma coisa, nos trai de alguma maneira, nós não ficamos tão perplexos, porque aquela pessoa não era do nosso convívio. Então, a traição, ela geralmente ocorre no âmbito dos relacionamentos mais próximos. Jesus disse para Judas: é com um beijo que você está me traindo? Queridos, o beijo, naquele contexto, era uma atitude ou um gesto, um comportamento de pessoas que tinham um relacionamento, que tinham amizade. O chamado ósculo santo. E é de se esperar, quando você tem consideração por alguém naquela cultura, que você cumprimentasse aquela pessoa com um beijo. Lembra-se quando Jesus foi convidado para um jantar, e ele chega ali no jantar, e depois entra uma mulher pecadora, e esta mulher lava os pés do Senhor com as suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, e ela fica ali aos pés do Senhor, beijando os pés de Jesus. Houve uma censura por parte do dono da casa, dizendo: se o Senhor não conhece aquela mulher, se conhecesse, não deixaria ela ali aos pés dele, beijando. E Jesus diz assim ao homem chamado Simão, ele diz: olha, desde que eu cheguei na tua casa, você não me saudou com um ósculo. Ou seja, você não me deu nem um beijo no rosto, que era uma atitude cordial, de amizade, de uma certa intimidade. E Jesus censura o dono da casa dizendo: eu cheguei aqui e você não me deu nenhum beijo, mas esta mulher está aqui o tempo todo beijando os meus pés. O ósculo santo, ou o beijo no rosto, era considerado uma atitude de amizade. Por isso o Senhor está dizendo para Judas: Judas, é com um beijo que você está me traindo? E aqui nós então vamos meditar na reação de Jesus, porque no Evangelho de Mateus, o texto que eu li, diz que Jesus chamou Judas de amigo. Ele foi chamado naquele momento de amigo. E é de se esperar que o amigo não traia o outro. A traição que Judas fez com um indicativo de uma amizade. Porque ele disse: a quem eu beijar no rosto, esse é o homem. Depois que ele beijou o rosto de Jesus, aqueles soldados prenderam então o Senhor. Agora, o que nós queremos aprender aqui é qual é o tipo de reação que nós temos diante de uma traição. É importante lembrar que nós somos cristãos e o nosso exemplo é sempre o de Cristo. Eu tenho pregado que nós estamos sendo transformados de glória em glória até que possamos trazer a imagem de Jesus. Portanto, o nosso modelo não é João Batista, o nosso modelo não é nenhum dos profetas, nenhum dos grandes personagens, o nosso modelo é Jesus. E se o nosso modelo é Jesus, nós precisamos imitar o Senhor.
Então, qual deve ser a nossa reação? Nós vamos então olhar para a reação de Jesus diante desta traição. A expressão de Jesus é: amigo, o que vieste fazer? Ou a que vieste? Queridos irmãos, diante de uma traição, Jesus está chamando Judas de amigo. E é lógico que não há nenhuma hipocrisia, não há por parte de Jesus nenhum sarcasmo ao chamar Judas de amigo. Ele o chama assim porque ele, de fato, considera Judas como amigo. Por isso ele disse que ele estava traindo ao Senhor com um beijo no rosto, que era o relacionamento de amigo. Então, mesmo diante de uma traição tão grande, um ato tão baixo, a reação de Jesus foi chamar Judas de amigo. É muito difícil para nós entendermos este procedimento de Jesus. Por isso, Dr. Augusto Cury, que se diz convertido, se converte porque ele percebe que o mito que as pessoas diziam que a religião é a construção de um mito, ele percebe que Jesus não é uma construção humana. Ele percebe que Jesus é o Filho de Deus por causa da reação diante da traição. Ele chama Judas de seu amigo. Alguém pode perguntar: Jesus sabia que Judas era o traidor? E a resposta é sim. Jesus poderia reagir à traição ou até mesmo se antecipar à traição? Sim. E por que ele não o faz? Porque ele não parte para a agressão? Porque o texto bíblico diz que um dos discípulos, e a tradição diz que foi Pedro, mas um dos discípulos tira a espada, corta a orelha de um soldado. E o Senhor pegou a orelha e colocou de volta no lugar, e o homem ficou curado e com a orelha no devido lugar. E Jesus disse: se eu desejasse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria miríades de anjos para me defender. Mas a questão é que a reação de Jesus não é uma reação de agressão e nem tampouco uma reação de agredir-se a si mesmo. A reação dele é uma reação de quem continua considerando o traidor como amigo. Difícil essa palavra, difícil esta meditação, mas quando nós olhamos para as realidades dos fatos e olhamos para o comportamento de Jesus, nós vamos entender muitas coisas. E uma frase que me chamou a atenção enquanto eu preparava esta meditação é uma frase que diz assim, que nós não vamos mudar o nosso caráter pela falta de caráter da outra pessoa. Se alguém te traiu, e isto é falta de caráter, você não pode mudar o teu caráter por causa da traição, pelo mau caratismo do outro. Você precisa reagir como Jesus reagiu. E a reação de Jesus foi chamar Judas de amigo.
E ele pergunta para Judas: o que você veio fazer? Queridos irmãos, nós vivemos neste mundo e nós iremos nos decepcionar com pessoas, nós poderemos ser traídos nos mais variados tipos de relacionamentos, mas nós precisamos, como cristãos, aprender com o Senhor, aprender a reagir de modo correto. E nós queremos que o nosso caráter continue sendo o caráter de Cristo, que a nossa reação seja uma reação conforme Jesus reagiria diante daquele fato. A palavra do Senhor é sempre: não pagues o mal com o mal, pagues o mal com o bem. Não amaldiçoa aqueles que te amaldiçoam, pelo contrário, bendiga. Nós somos chamados para vivermos esta contracultura. Então, diante de uma traição, nós poderíamos reagir querendo agredir o traidor, nós poderíamos reagir punindo-nos ou punindo a nós mesmos, mas o melhor e o caminho correto a fazermos como cristãos é tratar aquele que nos traiu como amigo, porque nós precisamos manter o nosso caráter elevado. Jesus é uma pessoa singular, não há ninguém parecido com ele, não há ninguém que se aproxime do Senhor em todos os aspectos da sua existência. E nós somos servos do Senhor, nós fomos chamados para sermos verdadeiros discípulos. Que Deus te abençoe poderosamente e que, diante de alguma situação que você tenha vivido de traição, que a tua reação seja a reação de Cristo. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.